vocês vão encontrar isso aqui em 15.8. Beleza? Então, integral triplas em coordenadas esféricas. Na aula passada, acho que podemos começar, né? Já passou os minutos protocolares, 5 minutos, né? Nós já tem bastante gente participando. Então, na aula passada a gente falou sobre as coordenadas, as cilíndricas, né? As cilíndricas. Essas coordenadas cilíndricas, a gente viu que o x e o y, eles ficavam parecido com o que seriam as coordenadas polares no plano, e o z ficava sendo ele próprio. Por quê? Porque o z ficava livre para fazer um cilindro. Aqui em coordenadas esféricas, esse sistema, outro sistema de coordenadas que a gente vai mudar das cartesianas para a esférica, e isso aqui vai ser útil para fazer integração tripla em volumes, né, em sólidos Z, de forma que essas regiões sejam limitadas por esferas ou por cone. Entendeu? Essas duas principais características, né, para a gente mudar para coordenadas esféricas, quando tem esfera ou cone. Inclusive, no final da aula de hoje tem um exemplo onde a gente tem uma espécie de um sorvete, né, de casquinha. O sólido parece com sorvete, né? A gente vai utilizar coordenadas esféricas para poder resolver esse tipo de integral tripla. Bom, então, como que a gente vai transportar, ou seja, transladar de um mundo para outro? Então, como que as coordenadas esféricas, elas funcionam? Então, aqui eu vou ter o meu mundo cartesiano dado pelos os planos coordenados, né? YZ, XZ, XY, então temos 3 planos aqui. Eu tenho um ponto P, João Paulo chegando. Eu tenho um ponto P, esse ponto P, ele está aqui, as coordenadas dele é esse ρ, esse θ e esse φ. Então, vamos explicar o que significa cada uma dessas. Célio também chegando. O que significa, William também chegando. Então, vamos explicar o que significa cada uma dessas coordenadas. Então, como vocês podem ver aqui na figura, o θ é o ângulo. Imagine que você tem um ponto P, esse ponto aqui está no espaço, ele tem coordenadas x, y e z, logicamente, né? Então, essas coordenadas aqui, ó, quem que é o θ na história? É o ângulo que aqui no chão, né, faz com o eixo positivo do x. Quem que é o φ? O φ é esse ângulo aqui, ó, que faz com o eixo positivo do z, e o ρ é a distância desse ponto P até a origem. Então, as condições que a gente tem para um ponto para explicar para vocês o que significa, né? Esse ρ aqui é a distância, tá vendo? É um módulo, né? A distância do ponto O, a origem, né? Até o ponto P. Aqui o θ é o ângulo em coordenada cilíndrica, é o mesmo, né? O chão aqui é o mesmo θ. Agora, a diferença para a coordenada cilíndrica é que eu tenho agora esse φ. Esse φ aqui é o ângulo que faz com o eixo positivo do x. Então, o nome coordenadas esféricas, ele é bem sugestivo, porque se você pensar numa esfera, como é que você faria uma esfera? Pensa que esse ponto aqui, ó, P, ele está na superfície de uma esfera. Então, para fazer uma esfera, uma possibilidade, o que você poderia fazer? Você poderia pegar esse camarada aqui do chão e fazer ele rotacionar 360 graus para poder fechar a esfera. Pegar esse ângulo φ aqui, ó, e pegar ele desde o polo norte até bater lá no polo sul e rotacionar. Imagine você pegar, por exemplo, uma semicircunferência aqui, ó, e pegar isso aqui e rotacionar 360 graus assim, e pegando aqui um ponto aqui, ó, com esse ângulo e rotacionando desde aqui de cima até embaixo. Vocês conseguem imaginar que vocês conseguem fazer uma esfera? Fazendo o θ, fazer o equador, e o φ, ele sair do polo norte da esfera até chegar lá no polo sul, ou seja, da parte positiva de Z até a parte negativa. Então, as condições que eu tenho é que esse ρ, que é o raio da esfera, ele tem que ser positivo. O ângulo φ, ele tem que estar de 0 a 180, ou seja, ele sai do polo norte, chega até o polo sul. E o ângulo θ, ele faz o papel do equador da esfera, né? Vamos pensar na Terra.
Aqui a Terra nossa é redonda, graças a Deus, não é plana, né? Então, ele vai de 0 até 2π, beleza? Ficou claro para todo mundo? Ficou assim. Beleza. Agora... Você está considerando o ciclo completo, né? Para falar que 0 a 2π? Isso, aqui o chão, o equador da esfera. Né? Você saiu aqui, né? Deu a volta completa e bateu lá de novo. Fez o equador da esfera. Ok, Célio? A linha do equador? Entendi. Aí, com certeza, se você fizer isso e pegar do polo, esse fio aqui, ó, do polo norte até o polo sul, 180, tá vendo que se você faz isso, você faz a metade do globo, né? O θ é responsável por pegar essa metade do globo que você está fazendo e rotacionar fazendo o equador. Beleza? Isso. Você vai ter a esfera completa, né? O θ, nós vamos considerar essa volta aí sempre no sentido anti-horário, né? Isso, no sentido anti-horário, saindo da parte positiva do X. A partir do eixo positivo do X, assim, ó. Beleza. Beleza. Então, aqui tá as variações dos ângulos para fazer a esfera. Aqui, mais embaixo, eu tenho um desenho que mostra para vocês a relação que tem das coordenadas esféricas com as cartesianas, tá vendo? Ou seja, esse ponto P aqui, ele tem uma projeção que eu chamei de P', tá vendo? O P' é exatamente quando você pega o Z igual a 0, esse Z que aparece aqui, a coordenada Z do ponto, tá vendo? Então, quando você pega aqui no chão, eu tenho a projeção dele, que é exatamente o ponto XY, né? Ou seja, X aqui, ó, Y aqui, ou seja, e aí eu tenho a projeção dele. Esse ângulo θ aqui, ó, ele é o ângulo que faz com o eixo positivo do X, para fazer esse R. Aqui dá para a gente calcular esse R utilizando esse triângulo retângulo aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho esse triângulo retângulo e eu tenho esse outro triângulo retângulo aqui também, ó. Eu tenho dois triângulos retângulos. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui, que eu vou chamar de 1, e vou pegar esse triângulo aqui, que eu vou chamar de 2. Por quê? Porque eu vou querer calcular o cosseno desse ângulo θ no triângulo 1 e vou ter que calcular o seno de θ no triângulo 1. E no triângulo 2, eu vou pegar e vou calcular o cosseno desse ângulo φ. Por que o cosseno do ângulo φ? Porque o cosseno do ângulo φ está relacionado com esse Z aqui, que é o cateto adjacente, tá vendo? Ele é um triângulo retângulo aqui, ó. Então, se eu calculo o cosseno de φ, eu vou ter exatamente o cosseno de φ é o cateto adjacente, que é o Z, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é exatamente o ρ. Então, daqui eu tiro a relação que o meu Z é ρ cosseno de φ. Agora, nesse triângulo aqui de baixo, um triângulo 1, se eu calcular o cosseno de θ, ó, pra você ver, o cosseno desse ângulo. O que é o cosseno desse ângulo? É o cateto adjacente, que é o X, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o R. Vitor Oliveira chegando. Então, aqui, ó, nesse triângulo aqui, ó, no triângulo 1, quem que é cosseno de θ? É o X, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Então, quando você faz essa conta aqui, dá para você isolar quem que é o X. É R cosseno de θ, como a gente já previa, né? Então, se eu tenho o X como sendo R cosseno de θ, eu posso calcular o seno também. O seno vai ser Y, que vai ser o cateto oposto, tá vendo? O cateto aqui é oposto ao ângulo θ, dividido pela hipotenusa. Então, aqui eu consigo que meu Y é R seno de θ. Só que esse R aqui, ó, esse R aqui também dá pra gente ter uma relação dele utilizando o quê? Utilizando o ângulo φ. Ó, se eu calculo no triângulo 2, quem que é o cosseno de φ? O cosseno eu já calculei, né? Vamos calcular o seno de φ. Ó, quem que é o seno de φ? Aqui nesse triângulo 2. O seno de φ é o cateto oposto a φ, tá vendo o ângulo φ aqui? O cateto oposto é exatamente esse, mas só que esse camarada aqui é exatamente o R, tá vendo? É o mesmo tamanho. Tá vendo que é o mesmo tamanho? Então, é o cateto oposto, o seno é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, no triângulo 2. Então, quem que é o R? É ρ seno de φ. Então, eu tenho uma relação para R também. Então, tá vendo que esse R aqui é o mesmo R que aparece aqui, é o mesmo R que aparece aqui?
Então, eu posso escrever de forma mais completa o meu x. Quem que é o x? É o r vezes o cosseno de θ, que já existia aqui, né? R cosseno de θ. E quem que é o y? É o r também, que aparece aqui no y, tá vendo? Rho seno de φ vezes o seno de θ. Então, essa equação aqui, juntamente com essa aqui, ó, essas três equações, é o que a gente chama de mudança de coordenadas para coordenadas esféricas, que é o que está escrito aqui, ó, que está explicado aqui, exatamente a mesma conta que a gente fez lá, ó. Quem que é o cosseno de φ, usando lá, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, beleza? Então, aqui eu isolo o z. O seno de φ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá vendo? Então, aqui eu tiro quem que é o r. Das coordenadas cartesianas, polares, a gente sabe que o x é dado dessa maneira, o y é dado dessa maneira. Então, é só substituir aqui quem que é o r, tá vendo? Eu chego na expressão para x, para y e para z. O que mais que eu tenho de ferramenta? Se você pegar esse x elevado ao quadrado, tá vendo essa expressão aqui, ó? X elevado ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Se você fazer essa conta, né, você vai elevar isso aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado, esse é o quadrado, 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 todo mundo, né? Z ao quadrado, quadrado aqui. Faz a conta, coloca em evidência o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, né, do mesmo ângulo, vale 1 e tal, e simplifica, vocês vão ver que isso aqui vai dar exatamente ρ ao quadrado, beleza? A fórmula da distância vai mostrar exatamente isso. Precisa fazer essa conta ou é tranquilo para todo mundo? Eu acho que é tranquilo, Val. Tranquilo, né? Tá, aqui a gente tem algumas especificidades. Essa palavra é difícil. A gente tem algumas curiosidades de alguns casos particulares quando a gente pega alguma restrição nas coordenadas esféricas. Então, o primeiro caso aqui, se você pegar simplesmente o ρ igual a uma constante c, o que você vai ter? Você vai ter exatamente uma esfera. Porque se esse ρ aqui for exatamente uma constante, é exatamente o raio, então você vai ter uma esfera completa, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Agora, se você pega o θ como sendo uma constante, ó, vocês lembram que o θ é exatamente... Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Vocês lembram que o θ é exatamente o ângulo que faz... Era exatamente esse camarada aqui, não era? O ângulo que faz com o eixo positivo do x. Se você está fixando esse ângulo em exatamente uma constante, c, você está falando que o θ vale c, então o que você vai ter... Aqui, logicamente, o φ vai estar livre para ir de 0 até 180, né? O φ vai estar livre para ir de 0 até 180. Então, você vai gerar o quê? Você vai gerar um plano. Tá vendo? Θ igual a z vai gerar um semiplano, né? Um semiplano. Agora, se você pega o φ igual a constante, olha para vocês o que acontece aqui. Lembra que o φ era o ângulo que fazia com o eixo positivo do z. Se você pegou ele fixado exatamente nesse, ou seja, φ igual a c, o que você vai ter? Você vai ter duas possibilidades. Se esse camarada tiver de 0 até 90, até bater aqui no chão, você vai ter um cone virado para cima, igual esse aqui. Agora, se esse φ for um número, foi essa constante que você pegou, for um ângulo maior do que 90, ou seja, do lado de baixo, né? Se ele for maior do que 90 e menor do que... Tem que bater o máximo que ele pode vir até aqui, né? Que é 180. Então, você vai ter outro cone, mas só que com a virado para baixo. Né? Vai ter essa aqui, a equação de um cone. E quando esse camarada estiver entre 90 e 180, vai ser dessa natureza aqui. E quando ele estiver entre 0 e 90, vai ser desse jeito, virado para cima, né? Você vai estar acima do plano XY. Ficou tranquilo as especificidades que a gente tem para quando a gente pega alguma restrição em coordenadas esféricas? Ficou sim. Beleza. Então, o próximo passo aqui é ver um exemplo, né? Como é que a gente pode transformar um ponto em coordenadas cartesianas e um ponto em coordenadas... Lembrando que isso aqui tudo é uma introdução para a gente fazer o que é de mais importante que a gente precisa, que é exatamente definir o quê? Integração tripla em regiões que se assemelham com esfera ou cone.
Então, o objetivo principal é fazer a integração tripla em sólidos, né, que se assemelha a isso. Mas aqui eu estou mostrando para vocês, para a questão de familiaridade, para poder, como que você migra do mundo cartesiano para o mundo esférico. Então, aqui eu tenho um ponto em coordenadas, encontra as coordenadas cartesianas desse ponto. Esse ponto aqui está em coordenadas esféricas. Então, lembrando que esse camarada aqui ele faz o papel do ρ, esse camarada aqui ele faz o papel do θ, e esse camarada aqui ele faz o papel do φ. Beleza? As fórmulas, é só jogar na fórmula, né? Não tem segredo nenhum. Eu sei que o x é dado por isso. Então, no lugar do ρ eu vou colocar 2, no lugar do φ eu vou colocar π sobre 3, que é esse último aqui, e cosseno de θ. Então, θ é π sobre 4. Eu calculo, né, seno de 60, né, que é 180 sobre 3 dá 60. Então, seno de 60, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, ou se você preferir, 1 sobre raiz de 2, é a mesma coisa, né? Faz a conta, multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, encontra o valor de x em coordenadas cartesianas. Tranquilo para todo mundo? Tranquilo. Tá Peguei o fácil bonde demais pra andando, acreditar. mas tá tudo bem. Pegou o bonde andando? Mas tá tranquilo, né? Você falou o que, Célio? Eu acho que tá fácil demais para acreditar isso aí. Tá fácil demais, né? Verdade, até agora tá bem tranquilo demais. Eu tento mastigar o negócio o máximo possível, né? Para poder deixar bem simples mesmo. Porque daqui a pouco a gente vai falar de soma de rima, não sei o quê, eu não posso chegar espantando vocês, entendeu? Senão, vocês iam perder o interesse, quem começar a assistir a aula vai falar assim, não tô entendendo esse trem, vou deixar para lá. Então, é aquela história, né? Quando você... quem tem criança pequena, por exemplo, que vai dar comida, quer que o filho come, você não pode chegar com um pratão cheio, assim, de legumes, não sei o quê, né? Tem alface, tomate, essas coisas que a criança não gosta muito. Você tem que, talvez, pegar um pedacinho de carne, um macarrão, um negócio assim, entendeu? Para a criança começar a comer, e aí depois você acaba empurrando as outras coisas que precisa de nutrientes, né? Das verduras e tal. Então, eu tento fazer a mesma coisa. Eu tento fazer a mesma coisa aqui, entendeu? Para vocês digerir de maneira saudável o que vai vir para frente. A parte saudável que vai vir pela frente, né? Ô, Valdomiro, mas isso aí é para qualquer lugar, qualquer ponto da esfera? Na verdade, esse ponto aqui é um ponto específico, né? Eu dei esse ponto aqui, ó. O X, na verdade, isso aqui vai dar um desenho parecido com isso aqui, sério. Ó. Vai ser, deixa eu mostrar na página anterior. Vai ser um ponto desse aqui, ó. Esse aqui vai ser um ponto específico, tipo esse. Ou seja, esse ponto ele vai estar numa esfera de raio 2, numa posição aqui que vale 45 graus aqui no chão, e numa posição que vale 60 graus de abertura aqui do cone. Então, ele vai ser um ponto na casca da esfera, entendeu? Eu vou encontrar a coordenada XYZ referente à coordenada esférica do 2, π sobre 4 e π sobre 3. Ou seja, eu quero o XYZ cartesiano referente a 2, π sobre 4 e π sobre 3 esférico. Um ponto. Mas essa figura aí representa a metade da esfera? Essa aqui que eu estou apontando? Sim. Isso aqui é simplesmente um ponto, tá vendo? O ponto P. Esse ponto P aqui, ó, ele está posicionado. Imagina que isso aqui é um endereço, é a casa de alguém. Então, para o carteiro entregar uma carta aqui, ele tem que ter essas informações, ó. Ele vai estar posicionado a exatamente 2 metros da origem, fazendo um ângulo de 45 graus com a base aqui e 60 graus com o eixo do Y, para me localizar esse ponto no espaço para poder entregar a carta. Deixa eu ver se você entendeu minha pergunta. Se no enunciado tiver uma esfera X com tal lugar, simplesmente eu faço as coordenadas X, Y, Z, traço esse ponto, faço o triângulo e calculo assim. Então ele vai servir para qualquer ponto. Para qualquer ponto, porque essas equações que estão aqui, ó, que eu dei para vocês, essas equações aqui, ó, X, Y e Z, isso aqui é geral.
para qualquer valor, para qualquer raio de esfera que você considerar, para qualquer ângulo que você queira considerar, você vai conseguir localizar no superfície, né? Esteja aqui no Brasil ou no Japão, entendeu? Considerando a esfera como sendo a Terra, a gente sabe que não é perfeitamente redonda, né? Mas assemelha. Então você vai conseguir, com essas fórmulas aqui, ó, você vai conseguir entregar a carta em qualquer lugar do globo. Com essas informações, entendeu? Tendo o valor de ρ, o valor de φ e o valor de θ. No mundo real, o que acontece? Esse ρ aqui ele não é considerado muito, porque, na verdade, a gente não leva muito em consideração do centro da Terra até a superfície, mas esse θ e esse ρ aqui, o pessoal conhece isso aqui como latitude e longitude, para poder localizar. O raio eu vou... Cadê? Eu vou para quê? Eu vou usar para quê? O raio. Ah, tá. O raio. Nesse caso aqui, é só para saber o tamanho da esfera, né? O tamanho da bola. O raio é o tamanho da bola, né? Tá vendo? Esse 2 que aparece aqui é para falar... É a distância do ponto aqui da superfície da esfera até a origem. Ok? Para poder localizar um ponto aqui, ó, na superfície da esfera, esse ponto aqui, ó, o que acontece? Você vai ter que utilizar quem? Você vai ter que utilizar essa distância, que é o ρ. Os cálculos não dependem do raio, mas para encontrar o x depende do raio. Ó, para você ver, ó, esse 2 que aparece aqui é exatamente o ρ. Ou você está falando do r pequeno? Você está falando do ρ ou do r? Porque esse R que aparece aqui, ó, ele é substituído, tá vendo? Ó? Esse R que aparece aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse R, ele é substituído aqui nessa expressão, tá vendo? Ou seja, ele não utiliza para nada. Porque ele, na verdade, quando você pega ele e isola ele aqui, ó, ele já está sendo utilizado, tá vendo? Ó? Ele é exatamente ρ seno de φ, esse R. Ele fica subentendido que você está calculando esse R pequeno. Tá vendo que aparece aqui, ó? Esse aqui é o R pequeno, ó. Só que para calcular o R pequeno, você utiliza o quê? Utiliza o ρ que é dado e o ângulo φ que é dado. Então, as três coordenadas que importam para coordenadas esféricas é o ρ, que é o raio da esfera, o ângulo φ, que faz com o eixo positivo do Z, e o ângulo θ, que faz com o eixo positivo do X. Então, são essas três variáveis. Esse R pequeno, ele tá contemplado aqui, tá vendo? Com o uso do ρ e do φ, você está fazendo esse R pequeno. Beleza? Então, ótimo. Célio, mais alguma dúvida ou ficou claro? Ficou claro. Ficou? Beleza. Vocês podem É que a minha interromper. dúvida é que a hora que você falou que ele ia voltar no sentido anti-horário, ele acabava ficando negativo, mas não é isso mesmo. Vai servir para qualquer ponto mesmo. Aham. Vocês ficam à vontade a qualquer momento, se não estiver entendendo, vocês podem chamar. Então, esse aqui é o X, tá vendo? O meu Y, eu vou fazer a mesma conta. Dá uma diminuída aqui. O Y, eu vou fazer a mesma conta para o Y, tá vendo? Utilizando esse aqui, esse camaradinha que aparece aqui, ó, é exatamente o R pequeno. Esse aqui é o seno de θ, tá vendo? Substitui, deu raiz de 3 sobre 3 também. E o Z utiliza a fórmula. Então, aqui tem até um desenho que mostra esse ponto específico, tá vendo? Esse ponto aqui, ó. Esse camarada aqui é raiz de 3 sobre 2. Esse camarada aqui também é raiz de 3 sobre 2. Não poderia ser diferente. Por quê? Porque é um ângulo de 45 graus. Um ângulo de 45 graus a gente sabe que está sobre a reta y igual a x. Concorda? A identidade? Então, as coordenadas x e y aqui não podia ser outro valor que não fosse igual. Mas aí, esse camarada 2 aqui, ó, que é exatamente o z que você encontrou aqui, ó, a distância sendo 2, você vai encontrar o z valendo 1. Então, esse ponto, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1, são exatamente as coordenadas, ou seja, esse ponto aqui, ó, ele é equivalente a esse ponto, ou seja, eles moram no mesmo lugar, só que ao invés de você utilizar o sistema XYZ, você vai estar utilizando o sistema ρ, θ
e φ, ao invés de x, y, z. Mas esses camaradas aqui, eles vão estar o quê? Coexistindo, eles vão estar no mesmo lugar do espaço. Só que em sistemas de coordenadas distintos. Tranquilo? Ou seja, o carteiro, se tivesse essa informação ou essa informação, aí é sacanagem, né? O carteiro tinha que entender um pouco de coordenadas esféricas. Mas ele ia entregar, entendeu? A carta para uma pessoa que morasse nessas coordenadas, entendeu? Ou seja, moraria uma pessoa em cima da... Seria a mesma pessoa, poderia utilizar essa coordenada ou essa. Ficou claro? Entendi, ficou claro. Beleza. Agora vem a parte interessante da aula. Depois que a gente entendeu como é que funciona, como é que migra de um mundo para o outro. Só uma dúvida aqui. Eu acho que está relacionado. Igual, a latitude e a longitude a gente utiliza por meio disso também? Eu acredito, porque latitude e longitude está relacionado... eu acho que uma... eu não entendo muito bem de geografia, mas porque eu lembro quando eu estudei, uma está relacionada à questão do... você pegar os 360 graus da Terra e dividir a cada 15 graus para fazer o fuso horário de 24 horas. Um está relacionado a isso, né? Que você pega aquela linha lá, o meridiano de Greenwich, alguma coisa, né? Greenwich, alguma palavra assim, como sendo... e aí, por exemplo, Brasília está a tantas horas do meridiano de Greenwich, por exemplo. Então, a latitude, longitude, talvez está relacionada a isso. E nesse sentido, entendeu? Eu não entendo muito bom, não entendo muito de geografia, mas eu acho que está relacionado com o fuso horário. Igual o Carlos falou aí. É que eu pensei, a Terra esférica talvez tenha alguma relação também. Beleza. Então, agora nós vamos para a parte onde a gente vai falar a respeito de como que a gente faz para calcular integrais triplas utilizando esse tipo de coordenada, visto que a gente está interessado em analisar um sólido. Aqui tem um erro, aqui, ó. Aqui é só π ao invés de 2π, porque o φ aqui, ele varia de 0 a 180, o alfa, o θ que varia de alfa até beta, então, nesse caso aqui, eles não podem ultrapassar 360 graus, nesse caso aqui, e nesse caso aqui, eles não ultrapassam 180, e isso aqui é o quê? É o tamanho de uma... o A poderia, por exemplo, ser 0, né? Ou seja, isso aqui está relacionado ao tamanho do raio da esfera. Mas aqui colocou a possibilidade de você fazer uma esfera dentro da outra, né? Poderia pegar uma esfera de raio A e pegar uma esfera de raio B, por exemplo, e pegar essa parte aqui, né? Ou seja, entre A e B, por exemplo, pegar é como se fosse uma... não é bem... é uma casca esférica, né? Ou seja, colocou essa possibilidade de um sólido mais geral, porque na maioria das vezes a gente pega esse A como sendo 0 e pega a partir da origem aqui, né? E pega a esfera como todo, né? Mas colocou essa possibilidade. Então, essa cunha, tá vendo o nome que ele dá, né? Para cunha, esse sólido, né? Chamado de cunha esférica. Qual que é a ideia aqui? Lógico que eu sei que aqui tem um bocado de termos matemáticos e tal, eu vou tentar simplificar para vocês no português. Vocês lembram quando a gente começou a falar de integração tripla sobre um sólido, a gente utilizou uma caixa, não foi? A gente pegou essa caixa e dividiu em subcaixas. Não foi isso? Lá no início, na 15.7? Só que agora a gente está querendo pegar o quê? Ao invés de pegar uma caixa, a gente está querendo pegar uma esfera, e fazer essas cunhas esféricas. Aqui, e aí, o que acontece? Essas cunhas esféricas, eu dei o nome de IJK. Por que IJK? Porque eu preciso fazer uma partição, que na verdade é uma soma de rima, e a gente precisa de 3 variáveis, né? A partição tanto do raio ρ, tanto do ângulo θ, e tanto do ângulo φ. Então, eu vou ter o quê? 3 partição, tá vendo? Eu preciso de uma partição aqui, eu preciso de uma partição aqui, e eu preciso de uma partição aqui. Então, isso vai me gerar o quê? Isso vai me gerar essas cunhas esféricas, que aqui, inclusive, tem... Depois eu volto aqui para explicar. Aqui tem um desenho, mostrar para vocês. Dessa cunha esférica. Então, o que acontece? Lembra que o raio, ele varia o quê? Ele varia entre A e B. Então, aqui eu tenho... É como se pegasse uma esfera, essa esfera aqui, ó.
essa esfera aqui de dentro, isso aqui é um pedaço de uma esfera. Essa esfera de dentro e essa aqui é a esfera de fora. É um leão morto, é uma esfera. Uma esfera de fora. Então, o que acontece? Então, aqui que eu estou querendo que vocês entendam, né? Eu estou querendo integrar sobre um volume. Então, esse volume aqui que eu estou chamando daqueles E, I, J, K. Então, é um elemento de volume desse jeito aqui. Quem são as dimensões desses camaradas? Então, vamos lá. Aqui, essa aqui é a esfera de dentro, essa aqui é a esfera de fora. Então, vocês concordam que esse pedaço aqui é exatamente a variação do raio? Porque essa esfera de dentro vai ter um raio, ρ, a esfera de fora vai ter outro raio, um pouquinho maior. Então, a variação do raio da esfera vai ser exatamente esse Δρ. Ficou claro o Δρ para todo mundo? Ou seja, esse pedaço aqui, a dimensão? Sim, sim. Beleza. Agora vamos para outras dimensões. A gente sabe para calcular o volume dessa coisa. Se a gente multiplicar as 3 dimensões, vocês concordam que eu vou conseguir o volume, né? Se eu multiplicar as 3 dimensões dele. Então, uma dimensão é essa. A outra dimensão, ela fica um pouquinho meio chatinha de visualizar, mas a gente vai tentar explicar. Ó, esse camarada aqui, ó, que eu estou destacando para vocês, ele não é bem um segmento de reta. Ele, na verdade, ele é meio curvado, porque ele faz parte da esfera, não é? Se ele faz parte da esfera, ele é um pouco curvado. Se ele é um pouco curvado, ele é um segmento de arco. E ele é um segmento de arco da partição do ângulo φ. Então, significa que o tamanho do comprimento de arco, se vocês voltarem lá na geometria euclidiana, vocês vão ver que o tamanho do comprimento de arco é exatamente o raio vezes o ângulo. Então, por isso que esse pedaço desse camarada aqui, ele vale exatamente o raio, tá vendo? Que é o ρi, que é o tamanho desse raio, vezes o ângulo, que é o delta, que é a partição desse φ. Então, esse camarada aqui eu já tenho uma dimensão, que é o delta ρ. Esse camarada aqui é ρi vezes delta φ. Então, tá faltando qual a dimensão para a gente poder calcular? Eu peguei essa, tá faltando essa aqui, ó, não tá? Que é a outra dimensão, pegando essas 3 aqui, ó. Pegando essas 3 aqui, eu consigo, se eu multiplicar as 3, só que essa daqui, vocês estão vendo que ele fez a projeção dela lá embaixo? Concorda que é a projeção dela lá no plano XY? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, o laser vermelho também, é exatamente a projeção dela lá. Observe que isso aqui está relacionada com a abertura do ângulo θ, a partição do ângulo θ. Vocês lembram que o raio, quando a gente falou lá no início, o R era exatamente ρ vezes seno de φ? Lá, quando a gente inclusive substituiu ele nas coordenadas para encontrar o x e o y, a gente substituiu o raio, tá vendo? Então, é exatamente o raio, tá vendo? Então, o raio aqui vale logicamente, para falar do comprimento de arco, desse comprimento de arco, qual que é a fórmula? É exatamente o raio vezes o ângulo, para falar do comprimento do arco. Então, o raio vezes o ângulo dá exatamente essa expressão. Então, eu tenho 3 dimensões, tá vendo? Essa outra dimensão aqui, ó, o que eu vou destacar para vocês? Eu preciso dessa dimensão aqui, dessa dimensão, uma dimensão, 2 dimensões e a terceira dimensão. Se eu multiplico as 3, tá exatamente o que está escrito aqui, ó. Se vocês voltarem aqui, eu não quis ler para vocês o que estava escrito, mas aqui está explicando o que é esse, o que é esse, tá vendo? Está explicando aqui detalhadamente o que é o delta ρ, o que é o ρi vezes o delta φ, e quem que é esse camarada aqui, é o arco de circunferência que eu acabei mostrando para vocês. Então, meu objetivo é multiplicar os 3. Quando eu multiplico os 3, olha o que acontece. Dá exatamente essa fórmula aqui, tá vendo? Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei, logicamente, esse ρi aqui e esse aqui em evidência, deu ele ao quadrado, em evidência, ó. Multipliquei um pelo outro, deu ele ao quadrado. Coloquei esse camarada aqui, repeti ele. Aí eu tenho esse outro delta e tem esse outro delta. Tá vendo? Coloquei os 3 aqui. Então, esse aqui é exatamente a variação do volume. Tá vendo? Para me encontrar o volume desse I,
JK, eu utilizo a multiplicação das 3 dimensões. Aqui está falando do teorema do valor médio, por quê? Porque você pode pegar, tá vendo que aqui tem uma barra? Você poderia pegar um ponto amostral dentro dessa cunha. Né? Você poderia pegar um ponto amostral, em vez de pegar aqui no início, né? Você poderia pegar um ponto em qualquer lugar aqui dentro qualquer lugar aqui dentro dessa cunha esférica estaria valendo. Então, a fórmula do valor médio é exatamente para poder considerar esse ponto amostral dentro desse sólido. E com isso, a gente chega no que eu queria mostrar para vocês, que é exatamente a fórmula da integração tripla, tá vendo? Passando pela soma de Riemann, fazendo o limite, pegando o ponto amostral, multiplicando pelo volume. Tá vendo? No lugar do x, eu troquei exatamente pela fórmula, tá vendo? O xi, jk, asterisco é esse. Esse aqui é o y, i, jk, asterisco. Esse aqui é o z, i, jk, asterisco. E esse camarada aqui é exatamente o delta v, i, jk. Então, isso aqui é a soma tripla de Riemann. Só que a gente sabe que quando você faz o limite, o que significa fazer o limite? É fazer o m e o n tender a mais infinito, né? Fazer o limite disso aqui, ó, é fazer o L, o m e o n tender a mais infinito. Então, aqui tá vendo que eu usei uma função f grande? Por que eu usei uma f grande? Para poder usar a estrutura da f pequena. Tá vendo? Esse aqui é o x, esse aqui é o y, esse aqui é o z. E isso que aparece aqui, ó, é exatamente isso aqui. Então, essa aqui é a minha função f grande. E esse pessoal que aparece aqui, ó, depois a gente vai juntar esses dois na próxima sessão, na 15.10, que a gente vai terminar. A gente vai chamar isso aqui tudo do jacobiano, a gente vai entender de novo o que acontece. A gente vai fazer isso aqui com duas óticas diferentes, né? Então, eu tenho essa função f grande para poder, tudo isso para poder chegar na fórmula, finalmente, das coordenadas, a mudança de coordenada em integração em coordenadas esféricas, que é exatamente essa, tá vendo? Eu tenho f de x, y e z. Esse camarada que aparece aqui é exatamente o dv. Lembrando que a integral de dentro, quem que é a integral de dentro? É exatamente o ρ. O ρ é a integral de dentro, então o ρ varia de A até B, tá vendo? A segunda integral é o θ, varia de alfa até beta, tá vendo? O θ aqui, ó, variando de alfa até beta. E a terceira integral de fora é o φ, que varia de C até D. Tá vendo essa aqui? Tranquilo, gente? Ou não? Assimilando ainda. Tá assimilando ainda? Tá tranquilo, parece. Parece que tá processando? Então, essa fórmula aqui, ó, acima nos diz que para converter uma integral tripla de coordenadas retangulares para esférica, nós sempre vamos utilizar essas três fórmulas aqui, tá vendo? E aí o dv, a gente vai substituir o dv sempre. Lembra que lá em coordenadas cilíndricas a gente utilizava r, dr, dz, né? dz, dr, dθ? R, dz, dr, dθ. A gente utilizava o dv como sendo isso aqui. Só que agora o meu dv vai ser utilizando essa fórmula aqui, ó. Vai ficar ρ ao quadrado, seno de φ, dρ, dθ, dφ. Então, isso aqui é uma maneira, novamente, para vocês lembrarem de como foi feito o volume, tá vendo? A gente multiplicou as três dimensões. Essa dimensão aqui é o mesmo Δρ que estava lá, né? Essa outra dimensão aqui está relacionada a quem? Está relacionada exatamente o ângulo φ, então vai ser o raio vezes o ângulo, tá vendo? E essa aqui, que ele fez a projeção aqui no chão, para vocês entenderem, que seria quem? Seria R seno de φ vezes dθ, né? Que é o raio, né? Esse camarada aqui é o raio, e esse aqui é o ângulo de abertura. Então, esse aqui vai ser o tamanho do comprimento. Então, quando você multiplica os três, tá vendo? Ele está aqui em cima, tá vendo? É a projeção que fez lá embaixo. Esse aqui é igual a esse aqui, né? Fez a projeção.
Então, quando você multiplica os 3, você vai ter exatamente o volume desse camarada aqui, né? I, K. Tranquilo, gente? Eu ainda estou tentando enxergar a figura. Tá tentando enxergar a figura? É, Mas vamos ver uma continha aqui. Acho que tem uma conta aqui, tem um exemplo do sorvete que eu falei para vocês. Ó. Utilize coordenadas esféricas para determinar o volume do sólido, né? Eu até coloquei entre parênteses sorvete. Na verdade, no livro não tem sorvete, né? Mas a hora que eu olhei a figura, assimilei com o que fica aparecendo no sorvete. Por quê? Porque ele está acima desse cone. Esse cone aqui tem a abertura de 45 graus, né? É uma cônica conhecida. E ele está abaixo dessa esfera. Essa esfera aqui, ela não está centrada na origem, né? Como vocês podem ver, se você pegar esse z ao quadrado, subtrair z igual a zero, aqui dá para você completar o quadrado, né? Dá para ficar z menos 1 ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro, menos meio, na verdade, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar esse z aqui, mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é 1/4, então tem que subtrair 1/4. Então, esse 1/4 ele vai passar para o outro lado, você pode fazer assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z menos meio ao quadrado igual a 1/4. Então, na verdade, é uma esfera com centro em 0, 0, meio e raio, ρ, né, valendo meio. Por que meio? Porque esse camarada aqui é como se fosse ρ ao quadrado, né? Esse aqui é como se fosse ρ ao quadrado. Acho que tem um desenho aqui na próxima página. Tem. Aqui, ó, essa aqui é uma esfera centrada exatamente no ponto. Aqui, ó, esse ponto aqui é o ponto 0, 0, meio. E o raio da esfera aqui vale meio também, né? Meio com meio aqui. Tá vendo que esse aqui é o ponto 1? É o raio, o ρ vale meio. Esse aqui é o cone. Esse cone aqui ele tem uma abertura de 45 graus. Como é que você descobre isso? Vamos ver aqui a variação do θ, que aqui eu preciso saber da variação do θ, né? Ou seja, como é que eu faço para variar o θ aqui? Como é que eu faço para variar até bater aqui? Aqui está dando a resposta que é 45, mas se você não sabe que é 45, não tem problema. E o ρ, observe que o ρ aqui ele vai variar, ó, tá vendo? Ele vai sair daqui e ele vai bater lá na superfície, ó. Então, esse ρ, ele vai variar de acordo com o raio, concorda? Com o raio, não, com o ângulo, φ. Ó, por quê? Porque eu sei que a equação da esfera, ela é dada por x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, igual a ρ ao quadrado. Essa é a equação da esfera. Mas só que a minha equação lá era assim, x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, igual a z. Não é assim? Então, isso aqui eu substituo por ρ ao quadrado, tá vendo? Tá aqui. E o z em coordenadas esféricas, eu sei que ele é dado por ρ cosseno de φ. Então, aqui dá para cancelar esse ρ com esse, então sobrou o ρ igual a cosseno de φ. Então, eu sei que no meu sólido E, eu já sei a variação do... Acho que tentar aparecer os dois aqui ao mesmo tempo. No meu sólido E, então aqui eu já sei que o meu ρ ele vai variar de 0 até bater no cosseno de φ. Agora, esse φ, como é que eu descubro o φ? É a equação do cone. A equação do cone era essa aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu coloco o z, esse aqui é exatamente o z, tá vendo? Igual raiz quadrada, isso aqui é exatamente x ao quadrado, esse aqui é y ao quadrado. Aqui dá para me colocar em evidência esse pessoal com esse pessoal, dá para colocar em evidência, sobrou cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Só que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado vale 1. Então, sobrou quem? Sobrou raiz quadrada de ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Que, na verdade, dá para poder sair para fora da raiz, né? Então, sobrou só isso aqui, ó. Então, eu cheguei que ρ cosseno de φ é igual a ρ seno de φ. Então, eu posso cortar esse ρ com esse ρ aqui. Então, fiquei com isso. Qual que é o ângulo que o cosseno é igual ao seno? Lembrando que o φ ele tem que ficar entre 0 e, nesse caso aqui, como está todo acima do plano XY, o φ
o máximo que ele pode estar é nessa região aqui, ó. Porque o máximo que ele poderia ir, na verdade, é de 0 até 180. Mas nesse caso aqui, como não tem nada aqui para baixo, então vamos analisar só a primeira possibilidade, que é até o φ bater no plano XY. Então, qual que é o ângulo cujo seno é igual ao cosseno? No primeiro quadrante, né? Beleza? Então, eu cheguei à conclusão que o φ tem que variar de 0 até 45 e o θ de 0 a 2π. Ó, para vocês verem. Imagine quando o φ for 0. Quando o φ for 0, quanto vai valer o ρ? Concorda que o ρ vale 1? Porque cosseno de 0 vale 1. Ou seja, quando o φ for 0, vou mostrar aqui para vocês aqui na figura. Ó, quando esse ângulo aqui for exatamente 0, vocês concordam que eu tô exatamente aqui? Sim. Então, quando esse camarada aqui é 0, ó, para você ver quanto que vale o ρ. Exatamente 1, não é? Agora, imagine quando ele vale 45. Quando ele vale 45, eu estou exatamente aqui, não é? Quando esse camarada aqui vale 45. Sim, sim. Então, quanto que vale? Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Esse ponto aqui, ó, ele vale esse ponto aqui, ele tem coordenada z. A coordenada z dele, ele vale, na verdade, esse tamanho aqui, ó, ele vale raiz de 2 sobre 2. Então, esse aqui, ele varia desde esse tamanho até outros valores. Se você pegar outros valores de φ, sei lá, você pegar φ igual a 30, você vai ver que esse raio dessa esfera aqui vai valer... quanto que é o cosseno de 30? É raiz de 3 sobre 2. E assim vai, né? Ou seja, ele vai desde raiz de 2 sobre 2 até o 1, que é o máximo. Beleza? Agora, como é que eu faço para pegar todo mundo? Eu tenho que dar essa volta aqui, não tem? Essa volta aqui, quem que é responsável por ela? Concorda que é o θ? Concorda que é o θ, gente? Tentando enxergar. Lembra que no chão aqui, ó, o eixo, esse ângulo aqui, ó, era de 0 até 360, o máximo que ele poderia ir, né? Depois, esse aqui era de 0 até 180, que era o máximo. Não era assim? Então, para fazer o sorvete todo, o que você vai fazer? Você vai fazer o θ variar de 0 até 2π. Então, com isso, o que você tem? Agora, fazendo a conta, né? O θ, que é eu quero saber do volume. Então, o volume, a gente viu que uma das aplicações de integração é você pegar a função f de x, y, z igual a 1. Você vai ter o volume do sorvete. Exatamente, ele vai rotacionar a figura em torno do eixo z. Né? Ele pega o chão, né? Ele pega o equador, né? Na verdade, ele pega o chão e vai rotacionar. É como se você pegasse uma figura assim, né? Não sei como é que seria o desenho disso aqui. Você pegaria isso aqui, né? E fazer isso assim, né? Rodasse. Beleza? Pegasse isso aqui e rodasse. Rotacionar aqui, ó, 360 graus. Então, esse camarada aqui é o meu dv. Lembrando que a integral de dentro, o ρ, ele varia de 0 até cosseno de φ. A integral do meio é de 0 até 45 graus e a integral de fora de 0 até 360. Observe que aqui eu já resolvi essa integral de fora, por quê? Porque ela não depende, os limites de integração aqui não dependem de θ, então a integral de 0 a 2π deu 2π. Esse camarada aqui, ó, ele é constante para a primeira integral, a minha primeira integral é em ρ, então vai ficar o quê? Ρ ao cubo sobre 3, o seno de φ é constante,
variando de 0 a cosseno. Então, aqui, ó, esse 3 eu já tirei para fora, ficou 2π sobre 3, variando de 0 a π sobre 4. Aqui eu substituí cosseno de φ no lugar do ρ, ficou cosseno ao cubo. Substituindo 0 no lugar do ρ, vai zerar. Então, aqui, qual que é a primitiva disso aqui? É menos cosseno a quarta sobre 4. Por quê? Quando você deriva, o 4 vai cair, vai cortar com esse, vai sobrar 3, vezes a derivada lá de dentro. A derivada do cosseno é menos seno. Então, por isso que eu coloquei esse sinal de menos aqui, ó, porque a derivada do cosseno é menos seno, então menos com menos para dar mais, porque aqui eu tenho mais. Beleza? Aqui, pode tirar para fora esse menos, pode simplificar esse 2 com 4, sobrou quanto? Sobrou 2, 2 vezes 3 deu 6, então sobrou isso. Aqui eu substituo 45 graus e depois substituo 0. Cosseno é menos π sobre 6, que multiplica cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2 elevado à quarta potência, menos 1 elevado à quarta potência. Né? Então, faz a conta aí, né, da raiz de 2 elevado a 4, é como se fosse raiz de 16, que vai dar 4, dividido por 2 elevado a 4 vai dar 16, então, simplificando, dá 1/4. Isso aqui dá 1/4. 1/4 menos 1, né? 1/4 menos 1 dá menos 3/4. Então, menos 3/4, que multiplica menos π sobre 6. Beleza? Dá para cancelar esse camarada com esse. Então, sobrou menos com menos dá mais. Deu π sobre 8. Que é exatamente esse resultado aqui. Tranquilo, gente? Tranquilo, nada. Você deu água com açúcar, agora já está dando rapadura. Rapadura também é bom, né, não, William? É doce, mas não é mole. Tem esse ditado. Então, aqui para terminar, só para mostrar para vocês a figurinha do que foi feito, eu tentei fazer o desenho, mas o meu ficou horrível, né? Mas aqui o livro faz um desenho bonitinho. Tá vendo? Você pegou esse camarada aqui, ó, como é que você gerou? Você pegou ó, o θ, ele varia de 0 até bater no cosseno de φ, de acordo com o ângulo φ que você escolhe. Enquanto o φ e o θ são constantes. Aqui, o que você fez? Você pegou o φ variando de 0 até bater no 45 graus, que é a abertura do cone. Enquanto o restante ficou constante. E aqui, por último, você pegou essa figura aqui e rotacionou. Né? O θ variou de 0 a 2π. Aí você fez o sorvete. Então, são os passos para poder fazer o volume da questão. Dúvidas da aula de hoje? Todas. Todas? Professor, fica uma dúvida em uma coisa bem específica na questão da ordem das integrais. Da ordem das integrais? Por exemplo, qual que vem primeiro? Vai ser o quê? Vai ser φ? Vai ser θ? Geralmente é o ρ. Tá vendo? Porque o elemento, a não ser que sua ordem de integração, porque isso aqui a gente pode utilizar o teorema de Fubini, entendeu? A ordem de integração aqui, nesse caso aqui foi feito ρ primeiro, mas se você quisesse trocar aqui a ordem de integração, desde que a última fique constante, né? Você poderia trocar, por exemplo, o ρ com um φ de lugar e deixar ρ constante e fazer, por exemplo, a primitiva do seno, que daria menos cosseno de φ, e substituir de 0 a π sobre 4 φ, depois fazia o ρ, entendeu? E depois, mas aqui acho que não poderia, porque que acontece? Está vendo que as constantes têm sempre que ficar de fora, as integrais de fora têm que ser constantes. Mas nesse caso aqui, acho que não cairia, não cairia a integração por partes também, não. Mas nesse caso, porque as variáveis aqui são diferentes, tá vendo? Aqui tem, uma vai ser constante em relação à outra e vice-versa, né? Porque agora, se fosse as mesmas variáveis, aí poderia ter integração por partes. Exatamente. Nesse caso aqui não corre o risco, mas no outro pode ser que sim, Carlos. Tem razão. Mas aqui é bom a escolha que foi feita, por quê? Porque se você pega e inverte, coloca o φ primeiro do que o ρ, você vai... Tá vendo que depois você vai ter uma integral de φ atrás e você já resolveu ela na frente?
Então, nesse caso aqui, não funcionaria, entendeu? Então, as integrais de dentro tem que sempre vir as variáveis. E as integrais do lado de fora sempre constante. Entendido. Beleza, então. Mais alguma questão, gente? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Beleza, então. Aí, se tiver dúvidas a respeito dessa sessão, pode deixar no diário de bordo ou pedir no grupo lá, a gente vai conversando aí. Esse final de semana, na sexta-feira, eu vou estar indo na casa de pai, na roça, então pode ser que a internet lá não é muito boa, então pode ser que não, se eu demorar a responder, é a internet que não está funcionando. Tudo bem, sem problema. Beleza, bom dia, passou 1 minuto. Boa tarde para todo mundo, fiquem com Deus. Ok, bom final de semana a Com todos. Deus também. Obrigado, Bom fim até de mais, semana. Ramsés. Falou, Carlos, abraço. Marcos, Vitor, João Paulo, Lucas, Isabela, Matheus.